Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, era para ter aula no Zoom, mas como o aplicativo não tá caindo toda hora, então eu resolvi fazer o vídeo e tá enviando para vocês, tá? Da revisão nossa. Então, primeiro, o que vai cair na nossa prova é a equação do segundo grau, né? Uma função quadrática. Primeiramente, o que nós temos que saber? Que uma função quadrática completa, ela é descrita da seguinte forma, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Onde nós temos os coeficientes a, b e c. E vocês têm que saber quais são os coeficientes a, b e c. Ó, o a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha x, o c é o termo independente. Tá? Então vamos pegar um exemplo aí. Se eu tenho uma equação menos x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Qual é o coeficiente a aqui? Ó? O coeficiente a é menos 1. É o que acompanha x quadrado. Então a menos 1. B menos 2 é o termo que acompanha x. E c é o termo 5. Tá bom? Ótimo, isso aí a gente já sabe então. Encontrar os termos dos coeficientes a, b e c. Outra coisa que nós temos que saber é encontrar o discriminante, ou seja, o delta. Se eu tenho lá o delta igual a zero. Imagina que eu resolvi lá a forma de delta, lembrando que a forma de delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Imagina que eu resolvi lá e encontrei que delta é zero. Quando eu jogar na forma de Bhaskara, eu vou descobrir duas raízes, eu vou encontrar duas raízes iguais. Ou seja, se o x1 deu 2, o x2 também tem que dar 2. Isso se o delta for zero. Agora, se o delta for um número maior do que zero, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 81, 144, significa que o x1, eu vou ter o x1 e o x2 diferentes, eu vou ter dois valores diferentes, tá bom? Agora, se eu tenho que o delta é menor do que zero, significa que o meu x1 e o x2 não pertencem aos conjuntos dos reais, tá? Pertencem aos números complexos, beleza? Então, delta zero, duas raízes iguais. Delta maior que zero, duas raízes diferentes. E delta menor que zero, não existe raiz dentro dos conjuntos dos reais, beleza? Agora vamos aqui. Bom, aqui nós temos essa equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. Vamos pegar aqui o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Encontrar os coeficientes a, b e c, certo? O coeficiente a é o termo que acompanha x quadrado, então é 2. O coeficiente b é o termo que acompanha x, então menos 3. E o coeficiente c, o independente, menos 5. Feito isso, nós vamos ter que jogar na forma de delta. Qual que é a forma de delta mesmo? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, agora basta eu substituir. Qual que é o valor de b, de a e de c? Substituo aqui. Então, eu vou ter que delta é igual a b menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado menos o 4 da forma, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 5. Sempre quando é negativo, colocar entre parênteses, tá? Então, ó, resolvendo agora, delta é igual a menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Base negativa expoente par, resultado positivo, então dá 9. Ó, menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho que delta é igual a 49. Então, guarda isso aí, ó. Vou colocar aqui, ó, delta igual a 49, que eu vou precisar dele para jogar na forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara nos diz o seguinte.
Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu descobri anteriormente, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Agora, substituindo aqui, ó, x é igual a menos, esse menos é o da fórmula, menos o b é menos 3, então eu vou ter que colocar menos 3. Ah, mas por que ficou 2 menos? Esse é o da fórmula e esse é o do b, correto? Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 2. Né? Agora, simplificando isso aqui, ó, vou ter menos vezes menos, dá mais 3. Nem precisa colocar o mais 3 aqui. Mais ou menos, quanto que é raiz quadrada de 49? 7. Dividido por 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho, ó, o x1, x' é a parte positiva. E o x2', a parte negativa. Então, a parte positiva é 3 mais 7. 3 mais 7 dividido por 4. Quanto que é 3 mais 7? 10. Dividido por 4. Aqui dá para eu simplificar. Simplifica aqui por 2. Tudo é par, então 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. 5 meios, o x1. Agora vamos encontrar o x2, lembrando que é a parte negativa. 3 menos 7. 3 menos 7 dividido por 4. Quanto que é 3 menos 7? 3 menos 7 dá menos 4. Pega o sinal do maior e subtrai. Dividido por 4, conserva o 4. Quanto que é menos 4 dividido por 4? Menos 1. Então eu tenho que o x1 é 5 meios, ou 2,5, né? E o x2 menos 1. Beleza? Nós aprendemos também, na aula anterior, a como identificar o gráfico de uma função quadrática somente pela equação, né? Sem eu fazer cálculo nenhum, né? Então, ó, tá aí nós temos aqui, vamos imaginar essa função aqui também. Vamos separar de novo o a. O a é 2, o b menos 3 e o c menos 5. Nós sabemos várias coisas do gráfico dessa função. Quando a gente fala função, o que nós vamos fazer? Pega esse aqui, ó, igual a f de x. Ó, f de x é igual a 2x² menos 3x menos 5. Ao invés de igualar a zero, a gente escreve dessa forma. Ó, nós sabemos que o gráfico é uma parábola, porque toda equação do segundo grau dá uma parábola. A parábola ela vai ser voltada para cima ou ela vai ser voltada para baixo. Mas quem nos mostra isso? O coeficiente A. Se o A é positivo, a parábola é voltada para cima. Então a parábola, nós sabemos que essa parábola aqui ela vai ser basicamente assim. Ela vai ser voltada para cima. Por quê? Porque o A é positivo. E se fosse menos 2 aqui? Aí seria assim. Então o A vai me dizer se a parábola é para cima ou para baixo. Beleza? Agora vamos para o B. O B, pessoal, vai falar assim, ó. Nós temos o plano X, que é na horizontal, e o Y na vertical. O B vai falar para nós o seguinte, ó, pessoal, se eu for negativo, o B falando, se eu for negativo, na hora que eu for cortar o eixo Y, vai ser na decrescente. Nesse caso aqui, ó, é negativo, então vai cortar na decrescente, ou seja, vai ser basicamente assim, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o eixo Y. Quando interceptou o eixo Y, continuou caindo. Ó, veio caindo até aqui, depois que começou a subir. Certo? Tem outra forma também. Se fosse negativo, por exemplo, seria basicamente aqui, ó. Ó, quando atravessou o eixo Y aqui, não continuou caindo ainda, então, quando é negativo, acontece isso. E quando for positivo? Aí seria basicamente dessa forma aqui, ó. Seria basicamente, ó,
dessa forma aqui, ó. Olha, se fosse positivo, ó, quando interceptar o eixo Y, que é o eixo da horizontal, da vertical, na verdade, quando atravessar o eixo Y aqui, aí seria na crescente. Então seria basicamente assim, ó. Ó, quando atravessou o eixo Y aqui, não continuou subindo? Então, basicamente isso. Isso que vai falar o eixo Y para nós. Agora, e o eixo, a letra C, que é o menos 5? O menos 5, pessoal, vai falar para mim na hora que interceptar o eixo Y, em qual ponto? Ó, vai interceptar o eixo Y no ponto menos 5. Então, essa parábola aí, ela vai ser basicamente dessa forma assim. Aqui está o ponto menos 5. Eu sei que a parábola vai ser voltada para cima. Eu sei que quando interceptar o eixo Y vai ser na decrescente. E vai interceptar no eixo num ponto menos 5. Aqui o Y e aqui X. Ó, vai ser basicamente assim, pessoal. Ó, a parábola voltada para cima, porque o A é positivo. Quando interceptar o eixo Y, ela vai continuar caindo e vai cortar o eixo Y no ponto menos 5. O C fala o ponto onde eu vou cortar o eixo Y. Beleza? Olha aqui, ó. Ah, e se fosse 4 aqui? Aí iria cortar aqui no ponto 4, ó. Aqui é o 4. Se fosse 4. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido. A nossa matéria, por enquanto, é isso, tá?